É o sonho de todo programador entrar numa empresa muito grande, como Google, Amazon, Facebook, Netflix, Apple, Twitter. E essas empresas têm uma coisa em comum, que todas elas cobram uma entrevista técnica, que envolve normalmente um quadro branco. E esse quadro branco vai ter um entrevistador e ele vai te solicitar para fazer um algoritmo sobre um problema específico. E essa é definitivamente a skill mais cobrada pelos recrutadores de Big Techs e empresas internacionais em geral. Todos os desafios de código que você for fazer para empresas estrangeiras vão te cobrar conhecimento aprofundado em duas coisas: estrutura de dados e algoritmos. E esse é um conhecimento que é pouco aprofundado em cursos online e tecnologias que você vai estudar para o mercado. Então, com isso o que eu quero te falar é o seguinte: se você tem o desejo de se destacar dos demais concorrentes, se você tem o desejo de passar nas entrevistas técnicas, foque nesses dois pontos: estrutura de dados e algoritmos. E eles são muito importantes. E quando eu vejo grandes programadores e programadores muito bons, todos eles têm esse conhecimento muito bem consolidado de como lidar com dados de maneira eficiente e otimizada. Porque à medida que suas aplicações escalam, é muito importante que você tenha um código sustentável para lidar com inputs de milhões de dados, de centenas de milhares de dados, e sem o conhecimento apropriado de algoritmos de dados, isso não é possível. Então, esse é um conhecimento que eu tenho certeza que vai te dar muita base para implementar outras coisas, para implementar suas próprias soluções e para que você se torne um programador mais maduro, para entender também o que está rolando por trás dos frameworks, que no geral todos eles implementam de maneira muito otimizada e já testada em 1 milhão de cenários diferentes esses algoritmos de dados, tá? E por que eu acho importante esses assuntos? Até um tempo atrás eu tinha um certo preconceito em lidar com, em entender por que essas empresas grandes cobravam esses tipos de testes para você entrar nelas. Porque, querendo ou não, no dia a dia a gente não acaba não usando eles, né? A gente acaba não tendo esse contato direto com essas estruturas. Só que quando a gente vai falar de Big Techs, a gente acaba envolvendo um escopo muito maior e muito grande. Então a gente acaba tendo que considerar um pouco o tamanho de usuários de cada aplicação. E eu tive um insight conversando, na verdade, com um dos engenheiros da Google, e ele estava me contando sobre uma das soluções que a Google Cloud Platform, a GCP, oferece, que lida com 1 trilhão de requests de uma mensageria por hora, se eu não me engano. E ele concluiu esse relato falando: como você quer que a gente aceite um cara na Google que não consegue escrever um algoritmo em um quadro branco? Então, depois daí eu senti muita necessidade de me aprofundar nisso. E justamente também por isso que eu acho importante você seguir uma carreira acadêmica, pelo menos por algum tempo, tá? Não tô falando que terminar o curso seja a melhor solução, mas pelo menos ter esse início do curso, o ciclo básico, talvez seja um ótimo momento para você aprender isso. E, e claro que você não precisa fazer uma graduação formal, não precisa ir para uma faculdade ou ir para um bacharelado, ir para um tecnólogo para aprender esses assuntos. E para isso eu quero te mostrar algumas estratégias que você pode usar para, quem sabe, aprender isso de uma forma independente, tá? O primeiro deles é esse livro aqui, que eu curto pra caramba, Entendendo Algoritmos. Esse livro foi escrito pela Aditya Bhargava e ele é um livro muito fera, porque ele te mostra de maneira ilustrada e bem animada sobre como os algoritmos funcionam. Claro que ele não é um livro tão aprofundado, é um livro para iniciantes. Ela mesma fala que é um livro para programadores e outros curiosos. Então, não espere um conteúdo tão aprofundado, mas espere ali um conteúdo que vai te dar base para você começar a entender os conceitos mais difíceis nesse tópico, tá? E outra ferramenta que eu posso te recomendar é o LeetCode, que é um site para treinar algoritmos e problemas de lógica e estrutura de dados. Outro deles é o HackRank, que segue a mesma lógica, e outros é o Codeforce. Então, eu vou te recomendar esses 3 sites também para você treinar esses problemas. E eles são interessantes porque a maior parte dos códigos, das entrevistas técnicas hoje, depois da pandemia,
são feitas nesses sites. Ou pelo menos as pessoas avaliam seu perfil nesses sites para ver quanto você já fez lá, para saber se você é um fit para vaga ou não, se você tem essas competências nesses assuntos que são tão desejados no mercado gringo, tá? E a outra ferramenta que eu posso te dar é você participar de hackathons, que acaba que o treinamento vai envolver todo esse processo de participar do Glitch Code, ler livros. E o último recurso, que também é muito importante, que eu acabei de lembrar aqui, é o CS50, que é o curso de Harvard, são 20 horas, se não me engano, de computação. Então, algumas lectures de ciência da computação de Harvard gratuitos na internet, que é também um excelente caminho para você começar a sua trilha nesse mar de conhecimento que pode ser um pouquinho profundo demais, mas que com certeza você consegue achar seu caminho nele, tá? E afinal, o que são os estruturas de dados e algoritmos? Algoritmos, a definição técnica dele é uma sequência de passos para determinar uma tarefa específica. Então, você tem um problema específico, você tem que dar uma sequência de instruções para o computador para ele executar essa tarefa e te dar um resultado desejado, certo? E estrutura de dados é basicamente a maneira como a gente organiza os nossos dados na aplicação. Então, como você quer disponibilizar os seus dados para o usuário, como você quer armazenar esses dados. Então, você ter conhecimento disso vai fazer com que você consiga desenvolver códigos mais otimizados, melhores, mais bonitos, que podem ser reutilizados ao longo da aplicação. Demorou? Então, esse é o papo que eu tinha para falar hoje sobre algoritmos de dados. Espero que seja proveitoso para você pegar essa visão um pouco mais aprofundada do porquê estudar isso e por que não é uma bobagem, apesar de você não praticamente nunca usar isso no mercado de trabalho. Mas vale a pena a conversa. Demorou? Tamo junto. 2023 é o seu ano. Espero que você consiga a sua vaga. Tô contigo nessa e é nóis.